Então essa quebra de paradigma acaba dando um redimensionamento das relações e mesmo do poder. O direito está tentando acompanhar essas relações, até há pouco tempo até as ignorava, mas devido a processos chegando aí aos nossos tribunais, aos nossos juízes de primeira instância, principalmente sobre esses dois temas, infidelidade virtual e prova eletrônica, acabou o direito tendo que atender e enfrentar essa situação. E é nesse contexto, ao longo dos anos, que surgiu então essa infidelidade virtual. Mas o que seria infidelidade virtual? Olha, definir infidelidade virtual, eu poderia falar que é quando o indivíduo casado ou unido estavelmente e que ao mesmo tempo mantenha um relacionamento erótico, afetivo, virtual, esse indivíduo estará praticando infidelidade virtual. Esta somente se transformará em adultério se houver a materialização do relacionamento. Que nós vamos ver depois mais adiante, que vocês sabem que a infidelidade ela pode ser material e moral. Existe a infidelidade moral, que é aquela que não é consumada de forma sexual, mas é com relação à personalidade do outro. Aquelas ofensas morais, aquelas que a gente vai abordar em seguida. Eu considero, e tantos outros doutrinadores, que infidelidade virtual é um modelo de infidelidade moral. Quando ela, lógico, não se consolida. Então, essa é a definição aí da grande doutrina sobre infidelidade virtual. Vocês veem que infidelidade virtual, ela, não sei se viram esse filme aí, Mensagem para Você, um filme com a Meg Ryan e Tom Hanks. Isso, vejam bem, esse filme era do ano de 2000. E ali, Patrícia, ali tinha, não sei se você viu esse filme, tinha questões típicas de infidelidade, ali onde a troca de e-mails, parece que a Meg Ryan, aquela personagem, era casada, o Tom Hanks também era casado, e acabaram entre eles trocando e-mails e se conheceram, enfim, aí tiveram aí um romance. Na ficção, até os companheiros aí ficaram bem depois, né, e procuraram uma outra vida. Na ficção tudo acabou bem. Depois em filmes também que marcou, também aquele filme Closet, também com a Julia Roberts, um filme que também abordou bastante a infidelidade virtual. Acho que esse você viu, né, Patrícia? Mais recente. E uma peça de teatro que eu pessoalmente assisti no Rio de Janeiro, agora há uns 3 meses atrás, mas que está em cartaz há mais de um ano, que é uma peça chamada A História de Nós Dois. Essa peça até é encenada por um ator aí que faz essa novela das 9, Patrícia, Viver a Vida. Eu acho que ele é o personagem Osmar, ali, que tem uma agência de modelos. E essa história se passa um casal que se conhece, que tem um namoro feliz, vai construindo uma relação, faz uma família, tem um filho. E todo esse glamour acaba caindo aos poucos, um pouco de rotina, um pouco de desgaste. O tempo vai passando. Mas o que acontece? Esse casal se separa. Mas qual é o fulcro da separação? Qual é o divisor de águas dessa separação? Quando no meio da madrugada, Patrícia, a mulher vai na sala, pensa que o marido está dormindo, se levanta e vê ele clicando ali no notebook, no Messenger, enfim, trocando e-mails com uma outra pessoa. A partir desse momento, na peça, ela contrata um advogado, pede a separação, enfim. Ou seja, pela configuração da infidelidade virtual, embora não tivesse, como ele disse, mas não teve nenhuma relação carnal, nem nada, mas bastou aquela troca acho que era no MSN, de mensagens, enfim, né? Um texto mais erótico, para a personagem pedir a separação. Aliás, isso não sei quanto aos colegas aqui, mas no meu escritório também acontece bastante isso. De motivos e os processos, mesmo que nem eu atuo, mas que eu tenho conhecimento, vários e-mails xerogrados são juntados em processo, né? Inúmeros. Mais até, eu acho que até o detetive acabou perdendo até espaço, né?
Não. Exato. O detetive, coitado, ele perdeu o emprego dele, hein? A internet acabou com ele. Não tem mais, não precisa de detetive. Todo mundo que tem, pelo menos é que a gente ouve, que tem um relacionamento, acaba tendo digamos assim, algum resquício desse relacionamento extra, ou no Messenger, ou na caixa postal, ou no celular, né? De alguma maneira, a parte virtual, ela é um detetive. Então, vejam, mais do que nunca está se disseminando a infidelidade virtual. Agora, nessa pesquisa que eu fiz, antes de entrar nas questões mais a fundo jurídicas, me interessei em saber quais as causas que motivam esses relacionamentos virtuais, né? Porque vocês vão me dizer, não, o que essas pesquisas flagraram nisso? Aqui eu percebi que uns navegam na internet para atender uma necessidade natural de conhecer pessoas, para brincar, para fazer descobertas. Isso digamos assim, seria a inocência da internet. Mas muitos outros usam os relacionamentos virtuais para vencer a solidão, o tédio do cotidiano e para preencher as carências afetivas que todos nós temos e que agora o espaço virtual é o lugar que mais se propicia para isso. Mas aqui no Brasil, a pesquisa que eu considero, antes de falar dessa dos Estados Unidos, de grande relevância, é de um juiz de direito de Santa Catarina, chamado Alexandre Rosa, que até escreveu alguns livros sobre essa matéria. O Amante Virtual é um deles. E ele fez uma pesquisa, é verdade que em Santa Catarina, mas é uma boa amostragem, não sei quantas centenas de pessoas, até casos dele ali, né, que ele julgou, mas ele constatou que, curiosamente, 70% dessas pessoas que, digamos assim, praticam a infidelidade virtual, nunca conheceram o outro parceiro. Permaneceram apenas nessa virtualidade, sem nunca consolidar nenhum tipo de encontro pessoal, nem nada. E aí ele relata nesse relatório, o doutor Alexandre, que ele perguntou para as pessoas, se você fica só nesse relacionamento virtual, qual é o motivo mais que você não avança? E sinteticamente, ele resumiu numa frase o que essas pessoas, inúmeras aí, falaram para ele. Eu faço isso somente para suportar a minha realidade. Às vezes, então, vejam que a gente, quando fala de infidelidade virtual, é uma coisa que também tem que ter algum cuidado até que ponto isso é considerado infidelidade ou não, ou troca de e-mails é uma mera curiosidade, uma carência. Esses tempos de individualismo que a gente vive hoje traz as pessoas muito solitárias. As pessoas hoje aí você vai em restaurante, tem várias pessoas almoçando ou jantando sozinhas, então, ou olhando só para celular e consultando e-mails. E esse eu faço comentário para que venha ao encontro, inclusive, dessa pesquisa dos Estados Unidos, que também foi divulgada, onde 2 grandes motivos constataram a infidelidade virtual nos Estados Unidos. Uns para fugirem da relação pouco gratificante que vivem na realidade, e os segundos que usam a sedução exercida no espaço virtual para melhorar a relação com seus parceiros reais. Também foi uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos. E em cima disso, um comentário da psicóloga Ana Maria Nicolai da Costa, que afirma que é da natureza humana, principalmente quando se enfrenta a situações desagradáveis, refugiar-se no mundo de lá, a partir de um mero clique no botão da nossa imaginação. Essa psicóloga, ela atua bastante em processos judiciais, como assistente, e tem um livro também, que está ali embaixo até, Manual Virtual versus Realidade, e eu achei muito interessante esse comentário. E dentro desse aspecto, vocês sabem que o espaço virtual ele tem algumas verdades, né? A internet ela possui umas verdades que é só dela. Você sabe que na internet a figura idealizada do outro não enfrenta o desgaste da convivência. Ali não tem dia a dia, não tem segunda de manhã, nem domingo de noite. Ali é uma interação, um espaço
que não existe desgaste. Praticamente é só a parte boa do ser humano estar ali. Uma segunda verdade do espaço virtual é que o que se idealiza é sempre melhor do que se tem. E geralmente se vê na internet uma busca por alguma coisa que às vezes nem existe, desprezando aquilo que a gente tem. Por último, no espaço virtual, todas as pessoas, vocês veem que quem está no internauta acha que todas as pessoas são especiais. Que a gente constrói nossas mentes a partir de nossos desejos. Na verdade, essa infidelidade virtual também se vê em inúmeros casos de relacionamento através da internet, pouquíssimos dão certo. Geralmente, depois, eu mesmo já constatei relacionamentos, nenhum deles acaba tornando lugar comum, porque são idealizações das mentes das pessoas, que na verdade essas pessoas às vezes nem existem. E a convivência acaba mostrando isso. E assim a infidelidade virtual, então, voltando a uma conceituação, é um relacionamento erótico, afetivo, mantido através da internet. Por isso que ela é virtual. Se esse relacionamento levar a relações sexuais, consuma-se o adultério. Claro que o adultério como forma penal não existe mais, mas ele afronta o artigo 1566 do Código Civil, que é aquele artigo que fala dos deveres do cônjuge, da fidelidade recíproca. E eu estava falando há pouco para vocês sobre a diferença entre fidelidade material e moral, e a minha opinião, e eu vi vários julgados aí a respeito disso, hoje a infidelidade virtual, ela é dentro da infidelidade moral. Aquela infidelidade moral que a gente vê aí a mulher noticiando ou publicando assim para amigas ou para a sociedade em geral, que o marido chega à tarde em casa, que tem problema de bebida, de alcoolismo, enfim, denigre a imagem do marido. Essa é uma infidelidade moral. E a meu ver, e outros doutrinadores também acham assim, essa infidelidade moral, a infidelidade virtual faz parte dessa infidelidade moral. Não é uma infidelidade tanto no aspecto sexual, ela não é uma infidelidade, a meu ver, moral. E pelo artigo 5º aí da Lei 6.515, que é a lei do divórcio, quando diz que a separação judicial pode ser pedida por um só dos cônjuges quando imputar ao outro conduta desonrosa, ou qualquer ato que importe em grave violação dos deveres do casamento e se torne insuportável a vida em comum. A infidelidade virtual, eu acho que torna insuportável a vida em comum. Eu acho que nenhum de nós gostaria de ver o seu companheiro ou companheira consultando um notebook, trocando mensagens com outra pessoa, mensagens essas, né, de cunho erótico afetivo. Dificilmente a pessoa poderia conviver com isso, na maioria dos casos. Não acha, Patrícia? Então, aliás, e nessa discussão, vocês sabem que pode autorizar, uma infidelidade virtual pode autorizar, pelo nosso sistema jurídico atual, um pedido unilateral de separação, baseado nesse artigo 5º. E mesmo no 1566 dos deveres do cônjuge. Claro, isso tudo com a cortina do fundo da permanência da culpa. Hoje a culpa nas separações ela existe. Lá no meu estado ela não existe mais. Os julgados hoje não apuram mais quem tem a culpa na separação, é o desamor, a ruptura, e deu. Eu mesmo tenho aí inundando processos aí comigo de CDs, de e-mails, de demonstrações de infidelidade, onde o outro cônjuge quer até a indenização, postula aquela previsão aí dos alimentos, enfim, e o juiz manda até a pedido, né, não de ofício, mas acaba tirando até, excluindo isso aí dos autos, que certo ou errado a jurisprudência no Rio Grande do Sul, ela é a favor do fim da culpa nas separações. Porque nós estamos falando aqui, se a culpa nesse projeto de lei passa, que eu vou falar ali, que está agora para ser votado, acho que segundo o nosso presidente do IBDFAN, Dr. Rodrigo Cunha Pereira, no mês que vem, se passa o projeto para abolir a culpa como causa de separações,
Cai tudo isso aí, cai a importância. Qual a importância de eu levar para uns autos uma infidelidade virtual do meu cônjuge, se não preciso provar a culpa de nada, eu quero separar e acabou, por desamor, por ruptura, né? E lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, parece que é um outro país, às vezes, para algumas coisas, e não tem isso. Basicamente, a infidelidade virtual, em muitos casos, não é a causa de separação, porque a jurisprudência entende que a culpa não há de ser perquirida, né? Contrariamente da minha amiga e brilhante professora, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, pensa, que realmente, como nesse último livro dela, fala, e eu acho muito importante, quando ela diz que a prática do ato ilícito pelo cônjuge, que descumpre dever conjugal e acarreta dano ao consorte, ensejando a dissolução culposa da sociedade conjugal, gera a responsabilidade civil e a reparação de danos. Então vejam, a infidelidade virtual pode ser a causa da separação e, dependendo da contundência dessa infidelidade, ela ainda causar uma ação de responsabilidade civil por danos. Então a prova da infidelidade e a extensão de como foi feita essa infidelidade, o tempo da duração, que troca de e-mails foram esses, né, que pessoas foram essas, essa infidelidade, ela pode, além de causar a separação, ela pode causar uma ação de indenização. Então vejam como isso tudo da virtualidade, ele é muito sensível para algumas coisas, pode parecer nada, como pode parecer muito. E aliás, como a gente sabe, naquele ditame que o direito de família, cada caso é um caso, não tem como a gente padronizar. Cada separação, cada infidelidade virtual vai ter as circunstâncias. Vai depender da prova coletada também, se a prova, muitas vezes, o juiz não aceita a prova coletada de internet. Nós vamos examinar isso logo a seguir. Então, como eu estava falando, pelo princípio da investigação da culpa, e pela que está em vigor, estabelece, né, as penas de guarda dos filhos, ao uso do nome do marido e também aos alimentos. Como eu estava falando, existe um projeto de lei, nominado para o PEC/2008, que visa o fim da apuração da culpa na separação, passando a ser substituído meramente pelo princípio da ruptura e do desamor. Então, esses aceitos como causa justificadora e autorizadora da dissolução do vínculo, sem outros efeitos. É o que eu estava falando agora para os senhores. E aqui, por exemplo, tem agora vem alguma coisa de jurisprudência. Essa apelação civil aqui da 6ª Câmara aqui do Tribunal de São Paulo, TJ aqui de São Paulo, uma apelação ali pela emenda danos morais. Insurgência à decisão pela qual se julgou improcedente pedido para reparação de dano moral decorrente de agravos à honra e à intimidade, mediante mensagens enviadas por e-mail. Admissibilidade dessa decisão. Inocorrência de cerceamento de defesa. Hipótese em que não há explícita ou clara referência ao nome do recorrente nas mensagens da rede de relacionamentos. Ademais, não se extrai demonstrativo sólido de que apelado estivesse com especial escopo de trazer a público ou a pessoas indeterminadas as proferições consideradas ofensivas pelo apelante. Então vocês vejam, essa apelação, ela se insurgiu por uma decisão de primeiro grau que julgou improcedente um pedido de dano moral em razão do conteúdo dos e-mails que estavam ali colocados. Foi considerado que não tinha o nome do e-mail, às vezes não está tão explícito, o fato dos e-mails também eu já vi isso, embora emitido de A para B, mas ali no teor da mensagem, se não consta o nome também da pessoa, não necessariamente configura uma indenização. Por favor, Patrícia. Então, a segunda parte aqui da nossa palestra, esse tema também da virtualidade e polêmico, que é a prova virtual, ou prova eletrônica, ou prova eletrônica, né, no direito de família.